Meus irmãos, eu convido cada um de vocês a deixarem suas Bíblias abertas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. O tema da nossa mensagem é Deus está no controle, a doutrina da providência divina e a sustentação da nossa fé. E o que eu quero apresentar para vocês em breves minutos é exatamente aspectos dessa doutrina da providência e como que, entendendo essa doutrina bíblica, nossa confiança em Deus, na história, na vida, nas adversidades, nos dá segurança. Então vamos olhar para o que Paulo escreve a Timóteo e entender como Deus está no controle e por que Paulo faz essa afirmação. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Certamente você acompanhou a semana e todas as notícias duvidosas e conturbadas que chegam até nós na internet, na televisão. Foram o fim das eleições de primeiro turno aqui na nossa cidade e como tem sido esse caos político de candidatos se atacando e toda essa sujeira política que nós temos visto, não só aqui no Brasil, mas como, por exemplo, na maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. As eleições estão nos elevando os níveis de tensão, de desconfiança e de descrédito em muitos aspectos. Nós acompanhamos ao longo da semana como que a mídia se tornou política e partidária. 2 canais diferentes de televisão, às vezes 2 fontes diferentes, apresentam a mesma notícias com propostas ideológicas totalmente antagônicas. Você não sabe mais nem em quem acreditar. A gente acompanhou surgimento ou ressurgimento súbito do vírus da Covid-19, que coincidentemente, após o término do primeiro turno, no dia seguinte, inexplicavelmente, voltou a tomar as mídias, né? Quem não imaginava que seria assim? Eu quero que você perceba que todas essas coisas, essa estratégia do medo, do terror, da instabilidade, da incerteza, que tem ganho ou ganhado espaço público nas mídias, tem uma intenção muito precisa sobre nós, mostrar que está tudo um caos, que está tudo fora do controle, mostrar que o mundo é um tremendo trem descarrilhado e não tem quem o pare. Ao ler as notícias nos jornais, ao assistir às notícias da televisão, a impressão que nós temos é exatamente essa: está tudo um caos, está tudo bagunçado, o mundo está acabando em suas tragédias. Junte-se a isso as inquietações naturais do nosso coração pecador. Nosso coração incrédulo sempre pergunta, nesses, ou pelo menos em momentos mais agoniantes que esse, perguntas do tipo: Deus está mesmo no controle de tudo isso aqui? Ele vai mesmo ajudar a humanidade? Ele vai mesmo dar uma resposta para nós? Deus está ouvindo? Deus está vendo? O que será que Deus está fazendo que não está percebendo que o mundo está descendo ribanceira abaixo? Essas inúmeras situações adversas nos fazem buscar interpretações para o que está acontecendo. E aí nessa hora, quem gosta de uma boa conspiração alienígena tem uma resposta, quem gosta de conspiração política tem outra, quem é mais fatalista tem outra. Nessa tentativa nós vamos chegar em respostas, é inevitável. Cada um de nós aqui tem uma interpretação do que está acontecendo. Agora temos uma conclusão com 2 possibilidades. A conclusão é a seguinte: coisas acontecem, boas ou más. Coisas acontecem. A vida não é estática, ela não é dura. A vida é fluida e coisas acontecem. Nessa conclusão temos 2 possibilidades. Ou as coisas acontecem aleatoriamente, ao acaso, e por isso nós estamos à mercê do destino, do dia de amanhã. Ou, uma segunda possibilidade, existe algum propósito, algum sentido maior para o que está acontecendo aqui e o que vai acontecer. Inevitavelmente você tem a mesma conclusão que eu tenho: coisas acontecem.
E possivelmente nós aqui temos duas possibilidades para explicar o mundo. Alguns acreditam que o acaso vai nos proteger, como diz a música do Titãs, ou existe algum propósito para tudo isso. Em contraste com essas filosofias gregas antigas, que ou espiritualizavam Deus a ponto de dizer que ele estava distante de tudo, por isso as coisas aqui não têm um controle, ou dizer que tudo está determinado e que não adianta você pensar em nada, que você é apenas uma marionete nas mãos desse Deus, o cristianismo sempre se preocupou em afirmar uma verdade que é a base da fé cristã. Deus é o Criador. E não apenas isso, ele não apenas criou, mas ele sustenta e rege tudo o que existe, as coisas visíveis e invisíveis. Fora da Escritura, nós não vamos encontrar, e somente na Escritura encontraremos uma visão adequada para interpretar os fatos dessa vida. Somente na Escritura nós vamos entender uma visão adequada do relacionamento e do envolvimento de Deus com as circunstâncias. Ou seja, a Bíblia vai dizer exatamente o que eu comecei a dizer: coisas acontecem. Mas ao invés de colocar o mundo como uma entidade autônoma que toma as suas decisões, ou largada ao acaso para que as coisas simplesmente aconteçam, a Bíblia vai dizer o seguinte: é Deus, em sua soberania, que sustenta, rege, governa todas as coisas. E é apenas nessa Escritura, aplicada ao nosso coração pelo Espírito, que nós vamos entender e ter respostas sobre o que está acontecendo. Em outras palavras, de onde você olhar e para onde você olhar, você terá interpretações para a sua vida, para as desgraças que acontecem contra você, para as tragédias que acontecem apesar de você. Mas é apenas na Escritura que você vai entender o seguinte: tragédias ou coisas boas acontecem. Nós vivemos uma vida em movimento. Mas essas coisas não acontecem ao acaso, não acontecem como um castigo, não acontecem como uma punição, mas acontecem porque Deus assim determina, assim sustenta e assim governa. Porque a Bíblia se sustenta nessa verdade: Deus é soberano. E a soberania de Deus, atrelada ao seu poder, sustento e governo de todas as coisas, é o assoalho pelo qual eu e você caminhamos aqui. Porque se nós não entendermos o princípio elementar da Escritura, que Deus é soberano, eu não consigo ter certezas do amanhã. Eu não consigo ter certeza da minha vida e da eternidade. Eu viverei à mercê dos outros e de outras coisas. Mas quando eu entendo essa verdade elementar da Escritura, Deus é soberano, todo-poderoso, sustenta e governa todas as coisas, eu posso dizer o seguinte: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E essas verdades, elas são elementares na vida cristã. Não existe cristianismo fora dessa perspectiva. Qualquer pensamento ou dúvida que você tiver acerca dessa verdade, que Deus é Criador, Deus é todo-poderoso, sustenta e governa tudo, você não terá paz para sequer deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir uma boa noite de sono. A maior parte dos nossos problemas existenciais estão nesse aspecto da vida cristã. Quem governa e controla todas as coisas. Se você acha que a saúde do seu pai ou da sua mãe ou dos seus filhos depende do seu esforço, você não crê que Deus é todo-poderoso e por isso você se desgasta em ansiedade. Se você acha que o pão de cada dia é fruto apenas das tuas obras, do teu trabalho, que você só conseguirá comer ou se vestir se você produzir, porque você é o único responsável pela sua subsistência, você não terá paz, porque você vive à mercê de coisas acontecerem. E pode ser que não tenha o pão de cada dia, pode ser que haja o frio sem a roupa, pode ser que haja a doença ou a tragédia. Se essas coisas acontecem, e elas acontecem, e você não tiver um assoalho firme para pisar, e esse assoalho firme é: Deus é todo-poderoso, governa e sustenta tudo, você vai fracassar, você vai adoecer e você vai morrer. E não a morte conforme Deus planejou
no sentido de gozar de uma vida abençoada, mas morre a cada dia, porque não entende quem é Deus. Então, quando percebemos tudo isso, eu ainda continuo com uma inquietação, porque o meu coração e minha mente são tão pecaminosas quanto a sua. Mas eu penso, pastor, peraí, se Deus é todo poderoso e bom, como o senhor está falando, por que nós estamos vivendo um 2020 tão sofrido como esse? Pense num ano que só falta o Palmeiras ganhar o Mundial para ser uma tragédia assim de um ano complicado. Aí vai ser o caos mesmo, né? Se Deus é tão bom, poderoso como o senhor está falando, por que a gente está vivendo um 2020 tão sofrido desse? Se ele sustenta, igual o senhor falou, governa tudo, e as coisas estão assim, peraí, ele não pode ser tão bom do jeito que o senhor está falando. Porque se ele faz tudo o que ele quer, e minha vida está um lixo, que Deus bom é esse? Ou, então, pastor, para de utopia, olha lá no socorrão da vida, olha as notícias, olha a morte daquele homem que, embora eu não acredite apenas na questão do racismo, eu acredito na intolerância e violência humana, eu desprezo pela vida alheia. Olha o tanto de sofrimento, de morte, de medo, de instabilidade. Como que Deus pode ser bom e poderoso com tudo isso acontecendo? Na teologia, esse assunto chama-se a doutrina da divina providência. E ela sustenta a seguinte afirmação: os eventos existentes não acontecem por acaso, mas por divino decreto e vontade divina. Isso quem disse foi o bispo Agostinho de Hipona, lá no século IV. Todas as coisas estão sujeitas à vontade divina, não apenas em termos gerais, mas até mesmo nas pequenas coisas. Todas as coisas que existem, de uma maneira ou de outra, são necessariamente dirigidas por Deus para um determinado fim estabelecido por Ele. Tomás de Aquino disse isso no século XIII, e logo depois, na Reforma, Zwinglio e Calvino disseram o seguinte: a providência é o governo contínuo e imutável de todas as coisas do universo e o controle divino sobre tudo. Calvino ressaltou: Deus é o regente e mantenedor eterno de tudo. Sustenta, alimenta, cuida de tudo o que fez, até mesmo do menor pardal do céu. Deus de tal forma controla cada acontecimento, e todos eles de tal forma que tudo acontece conforme a sua vontade, nada acontece por acaso. Mais recente, no Catecismo de Heidelberg, há a seguinte afirmação: o poder total e onipresente de Deus, em que, por assim dizer, com a sua poderosa mão sustém e governa os céus, a terra e todas as criaturas, de modo que a erva do campo, a chuva e a seca, os anos frutíferos e estéreis, a carne, a bebida, a saúde, a enfermidade, as riquezas e a pobreza, e sim, todas as outras coisas, não acontecem por acaso, mas pela sua boa mão paterna. Já no nosso século, presente século, duas outras afirmações me falam sobre a divina providência. O pastor britânico J.A. Packer diz o seguinte: a providência divina se refere à atividade ininterrupta do Criador, por meio do qual, em transbordante generosidade e benevolência, sustenta suas criaturas em uma existência ordenada, guia e governa todos os acontecimentos e circunstâncias, quer sejam os atos dos anjos e dos homens. Ele dirige tudo para o seu objetivo predeterminado, para a sua glória. E o autor Jerry Bridges diz o seguinte: providência divina é o cuidado constante de Deus por toda a sua criação, e o seu governo absoluto sobre ela, para a sua glória, para o bem do seu povo. Queridos, e o que todas essas afirmações históricas têm em comum é que elas começam dizendo o seguinte: a vida é fluida, ela é construída de eventos, de um pequeno pardal a um prédio que é derrubado por extremistas islâmicos. As coisas acontecem, e algumas dessas coisas são ordinárias e outras extraordinárias. Algumas delas acontecem na simplicidade do dia a dia. Você acordou,
você escovou seus dentes, você escolheu a sua roupa, tomou o seu café e veio para a igreja. E nada disso é extraordinário, é ordinário, acontece todo dia. Nós trabalhamos, nós vivemos, nós brigamos, nós amamos, são as coisas da vida. Mas existem as extraordinárias. Um vírus, um atentado terrorista, fraude nas eleições, manifestações contra o racismo, atitudes racistas. A vida acontece, ela funciona dessa forma. E todas essas afirmações dizem: a vida é feita desses momentos, desses eventos. Entretanto, nada acontece por acaso. Nada acontece por simplesmente acontecer. Há uma mente infinitamente brilhante, precisa e poderosa, orquestrando tudo o que acontece. Até mesmo as coisas que você não queria que acontecesse. Até mesmo as coisas que você não concorda que sejam boas. Existe uma mente brilhante, poderosa, precisa, orquestrando o que acontece. E tudo o que acontece é como Ele quer e não como eu quero. É como Ele planejou e não como eu planejei. É para a glória dEle e não para a minha glória, mas é para o meu bem, porque eu sou seu povo. É importante que a gente entenda essas definições, porque agora o texto de Paulo vai trazer luz ao que eu estou vivendo, luz ao que nós estamos vivendo. Diante do cenário de 2020, Deus está no controle? Historicamente, os teólogos responderam: sim, Ele está no controle. E a doutrina da divina providência diz: Ele sustenta tudo. Ele não apenas criou como os deísmos do século passado, mas Ele criou, sustenta, governa e tem um propósito para tudo isso. E esse propósito tem uma via dupla: é para a sua glória e para o meu bem. É para que Ele seja exaltado e para que eu seja beneficiado. E por isso que o texto de Paulo diz o seguinte: por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por que Paulo afirma isso? Só para que você se situe. Paulo não estava em 2020, mas Paulo estava vivendo o pior momento da sua vida. Para alguns, o pior momento não foi 2020. Para alguns, o pior momento da sua vida, onde ele se questionou: Deus está vendo o que eu estou passando? Deus está realmente se importando comigo? Ele está controlando isso aqui? Foi quando um diagnóstico de um câncer, uma traição descoberta num casamento, uma falência de uma empresa, uma demissão de um emprego vieram sobre si. Ou seja, momentos da nossa vida que a adversidade chega sobre nós, trazendo sofrimento, aflição, desespero e dor, tendem a ser motivos para questionarmos se Deus governa tudo. E o que Paulo diz para Timóteo é o seguinte: Timóteo, eu estou velho, cansado. Ele vai dizer em outro texto que sofreu naufrágio, espancamento, tortura, humilhação, fome, frio. Ele sofreu muito, picadas de animais, investidas de feras selvagens contra ele. Ele fala: Timóteo, eu passei por muita coisa. Só que o primeiro pedaço do versículo já nos ensina uma verdade. Paulo entende que Deus deu uma prova cabal da sua existência. Nos versículos 8 a 11, ele diz para Timóteo o seguinte: olha, Deus não apenas criou o universo, Timóteo, mas Ele também mantém e sustenta dia após dia, hora após hora. Ele mantém todas as coisas nas suas mãos, e tudo o que existe é fruto da sua vontade. E por que eu sei disso, Timóteo? Ele diz que Deus não apenas criou algo e foi embora, mas desde os tempos mais antigos, Ele conduziu a história, para que naquele momento, Cristo seja ou fosse o Redentor que o mundo esperava. Ou seja, Paulo entende o que a filosofia grega nunca entendeu. O mundo não tomou as suas decisões, o mundo não caminhou com as suas próprias pernas, tomando decisões aleatórias, mas desde que o mundo começa no princípio, Deus estabeleceu o seu plano, Deus colocou o seu propósito em prática. E que propósito era esse?
Cristo exaltado como Redentor de todas as coisas. Você encontra isso no Salmo 31, no versículo 15. Você encontra isso em Atos 17, verso 25 ao 28. E é por isso que Paulo diz o seguinte: Timóteo, eu ainda persevero, eu ainda creio, eu ainda confio. O começo do versículo e por isso estou sofrendo essas coisas. É por entender que a vida não está largada à sua própria sorte. É por entender que bem ou mal vem do Senhor. É por entender que Deus governa tudo conforme a sua vontade que Paulo diz: Timóteo, é por isso que eu sofro estas coisas. Não como uma justificativa, mas dizendo por saber que alguém poderoso, grande, tremendo e bom tem um plano. Eu vivo de dia em dia, de fé em fé, agradecendo a esse Deus. Irmãos, e como é que essa doutrina me ajuda no meu dia a dia? Talvez você pode acordar amanhã e de repente, Deus nos livre disso, a notícia da televisão seja toda essa: segunda onda do Covid, lota 100% de hospital, não sei o que, acabou comida, acabou bebida, todo mundo dentro de casa trancado à luz de vela. Aí você acorda com essa notícia. Se você não crê na divina providência, se você tiver chumbinho em casa, você toma e se mata. Porque muitos estão fazendo isso. Eu compartilhando no grupo de obreiros da ICEB, em 2 meses, 3 pastores me procuraram, dizendo que vão entregar os seus ministérios, porque eles não aguentam mais mentir para o seu povo, não aguentam mais pregar sobre esperança quando as coisas estão só piorando. Eles não têm mais o que pregar porque cada dia a coisa é pior. Eles estão cansados, estão desesperados, eles querem abandonar a carreira. Mas não são só eles, é você no seu trabalho, é você na sua família. As notícias não são as melhores, nós não sabemos o que é a verdade, mas uma coisa nós devemos saber, igual o apóstolo Paulo diz: por estas coisas, por saber que Deus é bom, poderoso, sustenta e governa, é que eu continuo sofrendo essas coisas, porque eu sei que Ele tem um propósito, que Ele está no controle, que a vida não está solta ao acaso, mas que nunca fugiu da sua mão poderosa, que determina o que vai acontecer para a sua glória e para o meu bem. Você pode perguntar: pastor, mas como é que diabos o que está acontecendo é para o meu bem? Irmãos, eu não sei, mas Deus sabe. E quando eu não sei, ao invés de pensar, eu prefiro confiar. Ao invés de buscar respostas, eu prefiro me entregar a esse Deus que diz e prova: todas as coisas cooperam para o seu bem. Paulo afirma isso para Timóteo, ele diz: é por isso que eu creio, é por isso que eu suporto, porque eu sei que Deus tem um propósito. No versículo 10 ele fala, e o propósito é esse: pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo diz: Timóteo, acorda para a vida não tomou suas decisões próprias, o mundo não caminhou nunca com as suas próprias pernas, mas Deus conduziu cada momento para que Cristo fosse o Senhor de tudo. E à noite você vai entender a continuação dessa mensagem. Eu vou falar sobre o infalível amor de Deus nessa situação. O segundo ponto, para não me delongar muito, Paulo conhece o Deus em que ele crê. Observa quando ele diz: não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E é importante você perceber esse detalhe. Paulo só consegue suportar as adversidades que ele suportou, porque ele sabia em quem ele cria. Irmãos, e Paulo não suportou o Covid-19, mas suportou coisas tão ruins ou letais como essa. E por que ele continuava perseverante? Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia afirma, projetem para mim por favor, 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. A Bíblia afirma que Deus governa o universo, que Ele domina sobre tudo. A Bíblia não deixa dúvidas sobre esse aspecto, mas ela afirma com muita categoria que Deus governa o universo e sustenta todas as coisas. O que diz o texto? Teu, Senhor, é o poder e a grandeza,
a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Paulo sabe em quem ele crê e ele sabe que a Bíblia diz: Deus governa o universo, domina sobre tudo, a ele pertence toda a glória. Paulo afirma, assim como a Bíblia afirma, que sem o consentimento de Deus, Mateus 10, 29, sequer um passarinho cai no chão. É a mesma Bíblia que afirma, ele governa sobre céus e terras, Lamentações 3, 37, Daniel 4, 17, ele governa sobre tudo e sobre todos. Certa vez Agostinho disse em uma das suas pregações: nada acontece a menos que o onipotente deseje que aconteça. Ou ele permite o evento, ou ele mesmo o ocasiona, mas nada foge do seu controle. Irmãos, é essa certeza que faz Paulo continuar. É essa certeza crucial que faz a fé cristã ser única no mundo. Nós não estamos desamparados, nós não estamos frouxos, mas nós estamos sob o controle de um Deus soberanamente maravilhoso. A Bíblia não apenas afirma que Ele governa, mas fala que Ele sustenta a sua criação. Segundo Colossenses, o livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17, Cristo é a realidade que sustenta e faz tudo acontecer. É pela sua palavra, pelo seu poder que tudo funciona. Ele, Cristo, é quem dá vida a tudo, o visível e o invisível. Neemias capítulo 9, versículo 6, afirma que é Deus, em sua grandeza, que dá vida a tudo e sustenta todas as coisas. Da vida de um pequeno ácaro a um elefante, a uma girafa, aos mais maravilhosos animais, ou os mais imperceptíveis. É Cristo quem cuida desses aspectos da criação. Os salmos estão repletos de mensagens dizendo que Ele cuida da chuva, dos animais, das leis da natureza, da física, da química. O Salmo 147, versículo 8 e 9 diz: é Cristo que sustenta todas essas coisas. A Bíblia diz que é Ele quem nos dá o pão diário, 2 Coríntios 9, 10, e que nossos dias estão em suas mãos. Por que essas verdades são importantes? Cada fôlego que eu tomo, cada movimento do meu corpo, cada bocado de comida que eu como, tudo o que eu faço é uma prova de que tem alguém cuidando de mim. E meus irmãos, no momento onde as adversidades vêm, saber em quem nós cremos faz toda a diferença. Porque se você conhece quem é Deus, você descansa nas suas mãos. Mesmo com diagnósticos difíceis, notícias complicadas, medo, pavor ou pânico batendo à sua porta. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso faz toda a diferença. Porque se eu sei que Deus é bom, jamais de um Deus bom como esse virá algo mal contra mim. Se eu sei que Deus é justo e Ele se apresenta assim na Escritura, jamais esse Deus fará injustiças. Conhecendo Deus, crendo em Deus, eu consigo viver o amanhã tranquilamente. Por fim, Paulo termina o versículo assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Para as mulheres amantes de Tupperware, Paulo não está falando de depósito de cozinha. Tá? Não pense que é usar a base bíblica para isso contra o seu marido, quando ele sumir com o seu Tupperware. Mas o que Paulo está pensando é o que Jó, capítulo 2, versículo 4, nos mostra. Jó afirma que o bem, na verdade não é Jó ali falando, é Satanás, mas no livro de Jó, que o bem mais precioso que alguém tem é a sua própria vida. A palavra depósito que Paulo usa aqui refere-se à sua vida. E Paulo está dizendo literalmente assim: eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Observem como Paulo, num simples versículo, ele consegue explorar verdades profundas do Evangelho. Primeiro, a vida e o mundo não estão regidos por leis próprias.
Mas Deus governa tudo, e o ápice dessa demonstração é Cristo ser o redentor de todas as coisas. Segundo, e eu creio quem Ele é pelo que a Bíblia apresenta sobre Ele, e por isso eu não me desespero com amanhã. E por fim ele diz, é por causa dessas coisas que eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia do encontro com Ele. Jó capítulo 2, versículo 4 nos mostra que pela nossa vida, o nosso bem mais precioso, nós somos capazes de fazer qualquer coisa e até as últimas consequências. Para preservar a nossa vida, o nosso bem mais precioso, nós fazemos tudo o que podemos. Quer ver uma prova disso? Basta alguém ficar doente. Vende o que pode e o que não pode. Faz tudo para preservar a sua vida. Confiar a nossa vida em outra pessoa, irmãos, requer de nós uma segurança inabalável de que seremos cuidados, protegidos, amados, sustentados. Não existe uma prova de confiança maior do que você confiar a sua vida a alguém. Como vocês sabem, né? Pastor gosta de assistir muito filme, tem uma vida muito tranquila, não faz quase nada. Tem uns filmes que são bem legais. E minha cabeça, sei lá. E às vezes eu vejo aquela cena onde tem um pedaço do prédio caindo e o outro está do lado assim, pula, eu vou te segurar, me dá a sua mão. Aí eu sempre penso, rapaz, se fosse comigo, não, o cara pulasse, opa, foi mal, o cara ia cair. É sempre essa ideia de que confiar minha vida em alguém, a alguém, requer uma segurança inabalável. Vamos fazer um teste aqui? Sem responder para o seu cônjuge, pense o quanto você confiaria a sua vida a ele, em todos os aspectos. Só que Paulo está dizendo o seguinte, crer é uma relação de confiança e fé. Paulo diz que crê em Deus porque, não é por causa de Paulo, mas porque Deus é poderoso. E ele sabe que um Deus que sustentou toda a história, com todos esses aspectos, é um Deus que vai proporcionar um caminho seguro para ele caminhar. É um Deus que levará a vida de Paulo até o fim, até o dia final, até o encontro com ele, porque esse Deus se provou poderoso, se provou grandioso, ele é digno de confiança. Paulo termina o versículo dizendo o seguinte, ele é poderoso para guardar a minha vida. E o que isso nos traz para o nosso cotidiano? Irmãos, amanhã as notícias podem ser piores do que hoje. Talvez amanhã não só o Carrefour seja apedrejado, mas talvez nós sejamos o reflexo do que aconteceu nos Estados Unidos quando George Floyd foi assassinado. Talvez amanhã você descubra que a negociação de Dória com a China é meramente política para ele enriquecer. Talvez você descubra que de fato nem existe Covid-19. Talvez você descubra que nós estamos piores do que pensa, porque já tem um outro vírus vindo do porco, sei lá da Bolívia. Talvez você acorde com notícias piores ainda. Mas, se você não entender quem é Deus, você vai pensar só em tragédia. Mas se você sabe em quem você tem crido, e que Ele é poderoso para guardar a sua vida até o grande dia, você pode dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu termino com 3 frases que eu construí para nós como aplicações. O que deveria distinguir o sofrimento de crentes e descrentes não é a medida do sofrimento. Crentes e descrentes sofrem da mesma maneira. Mas é a nossa confiança de quem está no controle de tudo. Nosso sofrimento, diferente de um descrente, tem sentido, tem um propósito, tem um plano eterno de Deus por trás. Ele é que traz à tona a nossa vida, é Ele quem nos leva ao seu encontro, é Ele quem permite a dor, é Ele quem dá a alegria. E tudo isso é para a sua glória e para o meu bem. No momento de sofrimento, crer que Deus está no controle faz a diferença de como eu encaro as adversidades. A segunda frase, nossa mente finita não consegue compreender um ser infinito como Deus. Jamais conseguiremos compreender. A relação da vontade soberana de Deus, o seu governo, às vezes ultrapassa a minha compreensão. E assim como Jó, às vezes eu faço perguntas que eu não terei a resposta, mas se eu confiar em Deus, eu sei que Ele tem as respostas. E por fim,
A vida é fluida, ela tem seus altos e baixos. Eclesiastes fala que há tempo para tudo, e apenas confiando que o nosso Deus continua sendo o Senhor, que Deus continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, como diz a canção, é que nós podemos descansar de alguma forma. Nesse mundo de dores, só há descanso quando confiamos em Deus. Ele já havia decretado tudo ao nosso respeito, desde antes nós nascermos. Ele conduz a nossa vida como Ele quer, e sempre será para o nosso bem, mesmo quando o bem não acontece conosco. Mesmo quando as coisas boas não acontecem conosco, elas ainda são para o nosso bem. Mesmo quando eu não compreendo, Deus continua regendo tudo conforme a sua vontade. Que essa doutrina da providência divina e a certeza de que Deus está no controle nos faça afirmar igual o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do meu sofrimento, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia do encontro com Ele. Que o Senhor nos abençoe para a sua glória.